Então, vamos responder as perguntas de vocês. Tema livre, né? Primeira pergunta da Emily, e é verdade que a atmosfera está se quebrando? Eu fiquei um pouco confuso com essa pergunta, né? Nunca tinha ouvido falar na expressão, nunca tinha associado a palavra quebrar com a atmosfera. Mas, pesquisando sobre a atmosfera, eu encontrei, falando na Emily, eu encontrei essas informações que eu vou compartilhar com vocês relacionadas com a camada de ozônio, certo? Então vocês conseguem ver no meu compartilhamento de tela uma imagem que mostra com diferentes cores a camada de ozônio. Então, o que é a camada de ozônio? Primeiro, o que é o ozônio? Então, o oxigênio que a gente respira é uma molécula feita de dois hidrogênios. Se eu colocar um terceiro oxigênio junto com esses dois, eu tenho o que eu chamo de ozônio, certo? Se esse ozônio ele estiver onde os seres humanos estão, então na superfície da Terra, ele é um poluente, ele é tóxico, ele faz mal, tá? Mas quando ele está a 25, 30 quilômetros acima da superfície, ele forma o que a gente chama de camada de ozônio. Ela é natural, ela acontece há bilhões de anos, ok? E tá, mas o que tem de importante, professor? Então, o ozônio, então, essa molécula com três oxigênios, quando a luz ultravioleta bate nessa molécula, ela absorve a radiação ultravioleta, certo? Ou seja, a radiação ultravioleta, né, 99% da radiação ultravioleta não consegue chegar na superfície do nosso planeta. E por causa disso, a gente tem uma proteção contra os raios ultravioleta. Imagina, esse 1% já causa câncer de pele na gente. Imagina se uma quantidade maior de raios ultravioleta chegassem até a gente, certo? Então, a camada de ozônio protege nós, e na verdade todos os seres vivos, porque a radiação ultravioleta poderia fazer mal para todos eles, certo? O que a gente descobriu na década de 70? Que essa camada de ozônio estava ficando mais fina, certo? Estava começando a ficar. Estava sendo, né, destruída, estava sendo quebrada. Essa é a resposta que eu consegui encontrar para responder a pergunta da Emily. Então, alguns gases produzidos pelos seres humanos, certo? Estavam sendo liberados na atmosfera e eles estavam transformando o ozônio, quebrando, né, o ozônio, transformando ele de volta em oxigênio. Então, quando a radiação ultravioleta chega na atmosfera, ela atravessa completamente e chega até a superfície, tá? Pelo funcionamento dos ventos da atmosfera, esses gases que destroem a camada de ozônio, eles se acumulam no verão embaixo da Antártida, né, no polo sul da Terra. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, esse aqui é o continente antártico, certo? Visto, né, numa projeção esférica da Terra. E a gente vai conseguir perceber, então, essas mudanças de cor com o passar dos anos, que vocês estão vendo aqui. Quanto mais próximo do vermelho, maior a quantidade de ozônio. Quanto mais próximo do azul e do roxo, menor a quantidade. Então, de 1979 até 2013, a gente vai vendo que em cima da Antártida, a camada de ozônio vai ficando cada vez mais fina. Por quê? A quantidade de poluentes que a gente está jogando na atmosfera era grande. Hoje, a gente já tem acordos internacionais de não produzir mais esses gases, de não liberar eles mais na atmosfera, mas eles já estão lá. Então, eles causaram esse buraco e a gente espera que, zerando a emissão desses gases e os que estão na atmosfera sendo, né, destruídos, eles desaparecendo com o passar do tempo naturalmente, a camada de ozônio possa se recuperar em 2050. Certo? Então, ainda
desaparecer se a gente não fizer mais nenhuma besteira, ok? Então essa é uma das essa é a resposta que eu encontrei para a pergunta da Amy, perguntando se a atmosfera está se quebrando. Mais ou menos, né? Pelo menos uma parte dela, que é essa camada de ozônio, ela estava sendo destruída, né? Ele está meio destruída, né? Então a gente precisa esperar ela se recuperar naturalmente. Próxima pergunta. Pergunta do Breno. Uma pergunta curiosa. A pergunta é: por que existe matéria? Essa é uma pergunta, né, da maneira como o Breno fez, é uma pergunta que a ciência não consegue responder. Como assim, professor? Então, explicar o porquê, dar uma explicação por que a matéria existe, a ciência não consegue fazer. A gente consegue explicar a matéria, a gente pode testar a matéria, descobrir do que ela é feita, quais são as suas propriedades, de maneira a gente pode modificar ela, onde ela existe, de que formato, mas por que ela existe, a gente não consegue explicar. Aí é uma discussão para filosofia, uma discussão para religião, uma discussão para outras áreas do conhecimento que não é a ciência. Mas, mesmo assim, eu tenho uma explicação para dar, né, para tentar responder essa pergunta de uma maneira científica. Então, eu não vou explicar, obviamente, por que a matéria existe, mas como que ela existe. Porque quando a gente fala lá no começo do Big Bang, no início do universo, a matéria ela não existia, tá? Ela só passou a existir quando surgiram 4 forças fundamentais que dão a estrutura para a matéria como a gente conhece elas hoje. Deixa eu pegar aqui a imagem para representar essas 4 forças, só para vocês terem, né, alguma coisa para vocês poderem olhar, já que está na internet. Né? Pelo menos tem alguma coisa para a gente olhar. Então, 4 forças. A primeira força, que ela vai trabalhar em grandes distâncias, em grandes massas, é a gravidade. Então, toda a matéria tem massa e essa massa faz com que atraia outras massas. Basicamente isso. Então, o meu corpo está atraindo o computador está atraindo a cadeira onde eu estou sentado, a cadeira que eu estou sentado está atraindo o chão está atraindo a cadeira e assim por diante. Obviamente, eu não estou aproximando o computador do meu corpo, porque a força da gravidade ela é fraca, tá? Mas não é, professor, mas eu tento pular do planeta e o planeta me puxa para baixo. Sim, mas olha o tamanho do planeta comparado com o nosso corpo. É muito, 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 muito grande, certo? Imagina, né, o tamanho que o Sol é, muito, 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 muito grande, mesmo ele estando numa distância muito, muito, muito grande da gente, ainda assim a gravidade dele mantém a Terra girando ao redor dele, tá? Então, essa é uma das forças que vai manter a matéria do universo da maneira como ela é, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Tá bom. A segunda força é o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo é uma força que vai existir em todos os materiais, mas a gente consegue perceber ela só nos materiais que são magnéticos. No caso, principalmente é o ferro, tá? Então, no caso, tem chamado. No caso do ferro, peraí, deixa eu só... É chato. Ah, deixaram o microfone. Então tá bom. Então, voltando aqui. Então, o eletromagnetismo é uma dessas forças, certo? Que ela está presente em todos os materiais, mas a gente vai encontrar ela com mais facilidade no ferro, porque o ferro ele consegue tanto transmitir a energia elétrica, certo? Como ele consegue produzir os campos magnéticos, certo? Por que a gente está falando de eletricidade e magnetismo junto? Porque quando eu tenho eletricidade, eu também tenho magnetismo. E quando eu tenho magnetismo, eu também tenho eletricidade. Os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo.
Então, peraí, professor, você está dizendo então que na fiação da minha casa, onde está passando a eletricidade, também tem magnetismo? Sim. É um magnetismo fraco? É, porque a quantidade de ferro é pequena, certo? E o magnetismo, quanto mais distante a gente está da fonte do magnetismo, mais fraco ele fica, tá? Então, o meu corpo tem eletromagnetismo, o corpo de vocês, mas numa quantidade muito fraca, né? Porque a quantidade de ferro que a gente tem no nosso corpo é pouca, certo? Mas o eletromagnetismo também vai estruturar a matéria para ela existir da maneira como ela existe, certo? Ah, deixa eu olhar aqui a minha cola, porque de cabeça eu não lembro tudo. Ok. A força nuclear fraca. A força nuclear fraca é uma força que a gente não vai, né, lidar com ela durante no nosso dia a dia, tá? Porque ela está relacionada exclusivamente quando eu quebro átomos ou eu fundo átomos para formar átomos novos, certo? Tá, professor, mas onde essa força ela vai ser importante? Ela vai ser importante nas usinas nucleares, certo? E nas estrelas, certo? Como assim, professor? Então, quando eu quebro um átomo de urânio, certo? Na usina nuclear para produzir energia elétrica, eu estou liberando a força nuclear fraca que estava dentro do átomo de hidrogênio, do átomo de urânio, certo? E nas estrelas, quando o hidrogênio ele é queimado para produzir hélio, certo? E eu produzo uma quantidade de energia, né? Por isso que a energia do Sol chega até nós. Eu também estou liberando essa força nuclear fraca, tá? Então, eu pego 4 átomos de hidrogênio, eu junto eles em um único átomo de hélio, certo? Só que esse átomo de hélio ele é um pouquinho mais leve do que os 4 átomos de hidrogênio. Para onde foi essa massa? Essa massa foi transformada em energia, certo? No caso, essa energia veio da força nuclear fraca, que estava armazenada dentro dos átomos. Ah, professor, então eu posso pegar um átomo de oxigênio, quebrar ele e liberar a força nuclear fraca que estava dentro dele? É possível, né? É difícil? É difícil. Normalmente isso só vai acontecer nas estrelas, tá? Ou, né, em explosões de supernova, que são eventos mais raros que acontecem no universo. Por último, a força nuclear forte. Essa é muito importante para a estrutura da matéria como um todo, porque os átomos, certo? Então, a unidade básica da matéria, né, que vai compor toda a matéria que a gente conhece, ela é formada por duas partes. Tem o núcleo, que é o que fica no meio, onde existe a massa do átomo, e em volta dele vão viajar os elétrons, que estão associados com o eletromagnetismo, tá? Então, o movimento dos elétrons é que vai trabalhar e vai mexer com o eletromagnetismo. No núcleo, o que vai manter o núcleo inteiro, certo? Juntando todas as partes que compõem o núcleo, é a força nuclear forte, tá? Quando eu quebro isso, certo? Aí sim essa força consegue ser liberada, mas isso só vai acontecer em estrelas, ok? Próxima pergunta. Pergunta do Pietro. Por que, quando não temos fermento, podemos usar bicarbonato de sódio para o bolo crescer? Na verdade, o fermento que a gente usa para fazer as nossas receitas, ele é feito de bicarbonato de sódio, tá? Então, quando a gente pega, né, em vez de, não tenho fermento em casa, acabou, estou fazendo um bolo, o que eu faço agora? Pode usar bicarbonato de sódio? Dependendo da receita, dá para usar sim. Por quê? Qual que é a reação que vai acontecer? Vou mostrar para vocês. O bicarbonato de sódio, ele é um material que ele vem de uma transformação química de uma base. Base? Que base, professor? Você estava falando de química, agora você está falando de uma coisa para se apoiar? Não, não é disso que eu estou falando.
Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem o que eu estou falando. Vocês com certeza já ouviram falar sobre ácidos, certo? Então, ácidos são coisas que corroem as coisas, certo? Na verdade, os ácidos, né, obviamente eles corroem as coisas, né? O GIF que vocês estão vendo aí agora mostra, né, do lado direito o ácido clorídrico, que é um ácido que a gente encontra no nosso estômago. Obviamente, esse do GIF está numa concentração muito mais alta, então ele corrói essa lata de refrigerante de Coca-Cola com muito mais intensidade do que o nosso estômago faz, porque no nosso estômago ele está em menor quantidade. Na verdade, os ácidos são materiais que têm uma grande quantidade de hidrogênio livres, certo? Esses hidrogênios livres é que destroem, que corroem os materiais. Então, quando eu tenho uma substância, um material que tem grande quantidade de hidrogênios livres, eu tenho um ácido, certo? E se eu tiver o contrário, que tem poucos hidrogênios livres, aí é o que a gente chama de base, certo? Então, o hidróxido de sódio que vocês estão vendo aí, que também está corroendo a lata de refrigerante, inclusive corrói mais rápido que o ácido clorídrico, é uma substância que é utilizada para fazer o bicarbonato de sódio, certo? Então, vocês conseguem ver aí, nessa transformação, que está saindo bolhas, né, dessa corrosão da lata. Então, quando a gente coloca o bicarbonato de sódio em contato com a água, certo? Ele vai se misturar com a água e se tiver algum outro material misturado com a água também, o bicarbonato de sódio, ele pode reagir com esse material e produzir bolhas de gás, certo? Essas bolhas de gás é que fazem a nossa comida crescer enquanto a gente está cozinhando ela, certo? Tá, professor, então quer dizer que toda vez que eu for cozinhar com fermento, eu não tiver fermento, eu posso utilizar o bicarbonato? Não, na verdade não. Por quê? O fermento, ele tem bicarbonato de sódio, mas não é só bicarbonato de sódio que tem. Tem outros componentes, como por exemplo um ácido, certo? Então, o fermento sozinho, né, eu posso misturar o fermento, por exemplo, com água e ele vai borbulhar, certo? Por quê? Ele tem todos os componentes necessários para fazer a transformação química, que vai produzir as bolhas e aí, né, vai borbulhar e vai fazer a liberação de gás, certo? Se eu quiser substituir o fermento na minha receita pelo bicarbonato de sódio, eu preciso ter um ácido na receita, certo? Para ele reagir com o bicarbonato e aí assim eu garantir que vai formar as bolhas, tá? Então não é qualquer receita que a gente pode substituir o bicarbonato pelo... Ou a gente pode substituir o fermento pelo bicarbonato, tá? Mas em qualquer receita que pedir o bicarbonato de sódio e vocês não tiverem, dá para colocar o fermento sem nenhum problema, ok? Vocês estão quietos hoje, mas pode continuar. Mas qualquer dúvida é só falar. Próxima pergunta. Pergunta da Heloísa. Nós podemos morar em Marte? Ótima pergunta. Sim, podemos, certo? Obviamente não dá pra gente entrar num foguete, falando nela. Então, obviamente, a gente não pode entrar num foguete e descer em Marte, a gente vai conseguir sobreviver lá tranquilamente. Por quê? Existem alguns problemas. Primeiro, a gravidade de Marte ela é muito menor do que a da Terra, certo? É parecido com vocês já viram um vídeo da Lua, o pessoal, né, pulando alturas grandes, né, com pequenos saltos, é porque a gravidade da Lua é muito menor do que a da Terra, certo? Marte, obviamente, tem uma gravidade maior do que a Lua, mas ainda assim é menor do que a Terra. Então, isso inevitavelmente vai influenciar a saúde do nosso corpo, porque a gente está acostumado, a gente está adaptado para a gravidade da Terra, certo? A gravidade é uma coisa que muda, mas em tempos muito grandes, milhões de anos, tá? Se mudar, às vezes nem muda.
Então, isso é um primeiro problema. Marte é mais frio do que a Terra. Então, enquanto que aqui na Terra a gente vai ter temperaturas que vão, né, em lugares muito frios, né, que é menos 40, e lugares que vai até a 50 graus, Marte fica entre 18 e menos 140. Então, Marte é muito mais frio, tá? A quantidade de energia do Sol que chega em Marte é menor do que a que chega na Terra. Então, para a sobrevivência de seres vivos, também ficaria mais complicado. O caminho que a Marte faz ao redor do Sol, ele é mais achatado do que o da Terra. O da Terra é mais arredondado. Isso vai causar variações de temperatura maior, certo? E ao mesmo tempo da quantidade de energia disponível para a sobrevivência dos seres vivos, certo? A atmosfera de Marte, ela é menor, muito menor do que o da Terra, certo? Então a gente ia ter que lidar com uma pressão atmosférica menor. E a composição da atmosfera de Marte é completamente diferente da nossa. Ela é rica em gás carbônico, certo? Que, professor, mas esse gás está relacionado com o efeito estufa. Sim, mas, por exemplo, o que a gente precisa para respirar é o oxigênio. Em Marte não tem oxigênio na atmosfera, então esse ia ser outro problema. Marte não tem campo magnético, então em Marte a gente não teria a proteção do campo magnético contra algumas das energias que o Sol produz, igual a gente tem a proteção aqui na Terra, tá? E, como uma curiosidade, não tanto um problema, no Polo Norte e Polo Sul da Terra é cheio de gelo. Em Marte, provavelmente eles são cheios de gelo seco, que é gás carbônico congelado, tá? Mas a gente também encontra lá água. Tá bom, professor, você falou vários problemas, então não dá para colonizar Marte. Depende de como a gente fizer a colonização de Marte. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Então, a colonização de Marte, ela é possível, dependendo de como a gente fizer, certo? Então, o fato é, como Marte não tem é o planeta mais próximo da Terra, que tem uma atmosfera, ainda que ela seja mais fina, que tem a temperatura parecida com a da Terra, ainda que seja mais frio, dá para a gente conseguir sobreviver lá. Se a gente criar estruturas, né, essas redomas, como vocês estão vendo aí na imagem, para proteger a gente, né, do excesso da radiação do Sol, do frio, e dentro dessas estruturas a gente colocar uma pressão maior atmosférica, aí sim a gente consegue sobreviver e a gente consegue, inclusive, produzir o nosso alimento, né, manter os seres vivos saudáveis nesses ambientes, tá? Que mais? O dia, né, a duração do dia em Marte ele é muito parecido com o da Terra. O dia de Marte ele dura um pouquinho mais do que aqui na Terra. 40 minutos a mais, né? Então lá o dia vai ter 24 horas e um tempinho a mais, tá? Marte é um pouquinho menor do que a Terra, tá? Mas ainda assim a quantidade de superfície que existe é suficiente para suportar, né, uma colônia, certo? Uma quantidade de seres humanos sobrevivendo lá. Dá para viver os 8 bilhões que tem aqui na Terra? Talvez não, mas dá para viver bastante gente. Bom dia, para quem está chegando agora. Continuando. Marte tem, do mesmo jeito que na Terra tem as estações do ano, então vai ter períodos mais quentes, períodos mais frios, Marte também tem. Porque Marte também tem o eixo de rotação inclinado como a Terra. Não é exatamente a mesma inclinação, ele é um pouquinho mais inclinado, mas já é o suficiente para ter as estações do ano, então a gente também passar por essas flutuações de temperatura, de quantidade de luz do Sol, e da mesma maneira que a gente vive aqui, a gente já está acostumado. E um item essencial, que eu não falei até agora, Marte tem água.
né? Então a gente não precisaria levar a água daqui até lá, a gente poderia utilizar a água que já existe lá. Água congelada, sim, mas ainda assim uma água disponível para a gente utilizar. Então é possível fazer a colonização de Marte, certo? O problema basicamente é o custo, a necessidade disso, né? A gente já está no planeta, a gente tem tudo que a gente precisa aqui, né? Não ia levar muito, não, a gente consegue, já está vivendo nele, né? É só manter funcionando. A gente está fazendo isso meio errado, mas a gente poderia fazer. Para ir até Marte, precisaria levar um monte de coisa, a gente precisaria levar vários materiais que não existem lá, a gente ia ter que fazer várias construções, ia levar um tempo para fazer tudo isso, sobrevivência dessas pessoas lá, acidentes inevitavelmente iam acontecer, certo? Então, seria muito desafiante. Mas existem, né, pesquisadores, existem empresas que já estão fazendo planejamentos e fazendo pesquisas para aventar a possibilidade de ir para Marte. Próxima pergunta. Pergunta do Pedro. Qual foi o primeiro país a começar a vacinação do Covid-19? Vou mostrar para vocês a primeira pessoa que foi vacinada. A primeira pessoa que queria virar um jacaré. Então, essa senhora, lá da Inglaterra, foi a primeira pessoa a receber a vacina, uma das vacinas contra o Covid-19, que foi aplicada nela em 8 de dezembro do ano passado. Certo? Então, a Inglaterra foi o primeiro país a começar a vacinar contra a Covid-19. Tá aí toda feliz que agora ela vai poder visitar a família dela quando a gente está aqui enfurnado dentro de casa. Próxima pergunta. Pergunta da Rafaela. Por que a neve apenas nos picos das montanhas de lugares frios e não na parte de baixo dessas montanhas? Então, porque quando a gente tem uma montanha, a gente vê, né, a pontinha ela é esbranquiçada, provavelmente é neve, e conforme a gente vai descendo da montanha, essa neve vai desaparecendo. Deixa eu pegar aqui a animação para eu explicar para vocês o que está acontecendo, qual é a mágica. Então, vou explicar para vocês um fenômeno que tem um nome muito complexo, muito difícil, que eu não sabia, eu aprendi agora pesquisando a resposta para ela, que é a chuva orográfica, certo? É orográfica? Acho que é. É, orográfica. Ah, não, tá certo. Então, que na verdade o nome correto seria precipitação orográfica. Então, o que que acontece? E acontece aqui com a gente, tá? Porque, afinal de contas, aqui atrás de mim, exatamente atrás de mim, tem a Serra do Mar. É uma montanha, certo? É uma cadeia de montanhas. Então, quando uma nuvem que está aqui em São Sebastião, ela começa a ser empurrada em direção à Serra do Mar, ela vai encontrar a Serra do Mar, né? Então, ela não consegue ir reto. Mas ela pode começar a subir. Conforme ela vai subindo, né, a temperatura vai diminuindo, certo? Então, por quê? Na superfície do planeta Terra, a temperatura é alta porque o chão absorve a energia solar, certo? E produz calor, certo? Então, as camadas mais altas da atmosfera, a temperatura normalmente ela vai diminuindo, certo? Pelo menos nesses primeiros 10 quilômetros, que é onde a gente vive, tá? Então, conforme esse vento vai subindo a Serra do Mar, ele vai esfriando. Por quê? Conforme a gente sobe, a temperatura inevitavelmente vai diminuindo. Essa diminuição da temperatura consegue transformar a água que está no estado de vapor, ou seja, o gás água, em água líquida. Ou, se a temperatura baixar o suficiente, pode até transformar em água sólida, certo? E vocês sabem, quando existe uma quantidade grande de água líquida ou água sólida nas nuvens, elas conseguem cair, que é o que a gente chama de precipitação,
no científico, e no popular é o que a gente chama de chuva ou neve, ok? Então, o que acontece? A... Conforme vai subindo essas massas de ar cheia de água, a temperatura vai diminuindo, e aí a água gasosa vai se transformando em água líquida, ou se a temperatura baixar o suficiente, em água sólida, certo? Em gelo, em neve, certo? Então, quanto mais alta essa massa de ar sobe numa montanha, mais vai sendo transformada em neve, e aí ela vai cair, obviamente, nas partes mais altas da montanha, e aí a neve vai se acumular nas partes de cima, certo? Dependendo de quão alta é a montanha, essa neve cai lá e ela nunca mais derrete. Então, é o que a gente vai chamar de neve eterna, tá? E aí, então, vão ter lugares no mundo, como, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, aqui nos nossos países vizinhos, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador. Então, no topo da Cordilheira dos Andes vai ter neve que nunca derrete. Então, a água foi levada até lá em cima pela movimentação dos ventos. Ela caiu lá em formato de neve e ela nunca mais vai sair de lá, certo? Pelo menos não derretendo, ok? Também existe nos Estados Unidos, também vai ter no Himalaia lá na Ásia, certo? E, se eu não me engano, no Kilimanjaro na África, ok? Curiosidade, tem um jeito para esse gelo sair de lá. É ele escorregando da parte de cima das montanhas. É o que a gente chama de geleira, tá? Ah, professor, é por isso que acontece a avalanche que a gente vê em filme, em vídeo, né, em locais que tem neve. Não, a avalanche que acontece é a neve solta, tá? A neve eterna, que está lá em cima, na ponta, ela vai se deslocar em grandes blocos, certo? Isso, inclusive, vai raspando na montanha e vai desgastando a montanha. As montanhas acabam diminuindo de tamanho pela ação da neve eterna que escorrega para as partes de baixo. Ah, professor, mas isso, né, esse gelo escorregando, ele pode matar pessoas, destruir cidades. É, sim, por isso que, né, os locais que seres humanos vivem, no pé de montanhas que tem neve eterna, eles precisam tomar cuidado para, né, não serem atropelados por grandes pedaços de gelo. Ok? Hi, Giovanna. I'm fine. Thanks. And you? Are you fine? I can speak in English, mas eu prefiro em português. Então tá, gente. Se vocês não têm nenhuma pergunta, então essa foi a live das perguntas que vocês fizeram. Ótimas perguntas, parabéns pelas perguntas, né? Espero que vocês tenham entendido, né, a apresentação das imagens. Espero que tenha dado certo para vocês conseguirem ver, né? Que eu tinha montado no YouTube, não deu certo, tive que agora de improviso trazer para cá. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, então vocês estão liberados. Em inglês é teacher, não é professor. Professor, Fala, Heloísa. tchau. Tchau. Giovana me perguntou, do que é feito o universo? 95% do universo é feito de hidrogênio, tá? Que é basicamente a composição das estrelas, tá? Que é a composição das nuvens de gás que a gente vai encontrar, das nebulosas, buraco negro, né? É basicamente hidrogênio, tá? Uma parte, obviamente, vai ser feito de hélio, vai ter carbono, vai ter oxigênio, vai ter ferro, vão ter os outros elementos. Mas esses outros elementos têm quantidade muito, 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 muito pequena no universo como um todo. Ah, professor, mas aqui na Terra a gente tem um monte. Sorte nossa, né? Senão a gente seria igual Júpiter, por exemplo, igual Saturno, que eles basicamente são feitos de hidrogênio. Tá? A Terra é feita de uma composição diferente. Senão a gente nem ia estar aqui, certo? Nosso corpo é basicamente feito de oxigênio, por exemplo. Metade do nosso corpo é feito de oxigênio, certo? Afinal de contas, 70% do nosso corpo é água e na água tem oxigênio. O oxigênio não é tão comum assim no universo, mas na Terra ele é, então o nosso corpo também é. Mais alguma pergunta?
Então, se não temos nenhuma pergunta... Ixi, o que que nos torna humanos? Eu vou responder rápido, porque o Zoom vai fechar a minha reunião em 1 minuto. Vamos lá. É a última que eu vou responder, né? Que vai acabar, inclusive, deu o horário. Vamos lá. Primeiro, a nossa capacidade de ensinar. Isso que eu estou fazendo nos torna humanos. Certo? A primeira característica. Então, a gente sentar em grupo e vocês ouvirem o que eu estou falando e eu ter preparado a minha aula e ter um método de explicação de como as coisas funcionam, como que vocês devem escrever, como é que segura o lápis, como é que faz conta e tudo mais, isso só os seres humanos fazem, os outros animais não fazem. Ah, professor, mas tem um macaco que está lá batendo com uma pedra, o outro vai lá e consegue bater com a pedra também. Sim, mas isso ele faz por imitação. A gente também consegue fazer por imitação. Mas não, a pedagogia torna a gente humanos, tá? E outras características, por exemplo, a nossa capacidade de criar símbolos. Então, isso daqui, certo? Um traço de pé com o traço, né, lateral, para a maior parte de vocês, né, porque a gente vive no Brasil, isso é uma